Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, né? Nesse momento que a gente tem vivido. Nós, enquanto liderança de jovens da Igreja Batista Betel, nós resolvemos fazer esse vídeo, né, para trazer vocês um pouquinho para perto de nós, para nós nos aproximarmos desse momento. Um momento de incerteza, né, de dificuldades, mas que nós possamos estar juntos diante desse momento. E para isso, nós preparamos uma palavra, né, que para vocês que sirva de conforto, que sirva de ânimo e que aumente a esperança de vocês, tá? Então, o título que eu deixei para essa palavra é A Fé que Produz Alegria e Acalma a Alma. Então, eu queria, se você tem a sua Bíblia aí, abrir comigo lá em Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao 6. Eu usei aqui a nova versão transformadora, que diz assim: Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Então, lá em Romanos, capítulo 5, do 3 ao 6. Tá? O que essa palavra ela nos traz? Né? Que as dificuldades e as provações, elas nos levam à compreensão de que nós dependemos de Deus, né? Nos levam à real dependência de Deus, nos levam a nos aproximarmos mais de Deus, né? Por nós entendermos que a graça dele nos basta, né? Quando nós nos aproximamos de Deus, nós compreendemos que a graça dele nos basta, né? Outra coisa, as dificuldades e provações, elas nos levam de novo, de volta ao evangelho genuíno, né? A compreensão de que por um só homem, né, nós somos condenados à morte, mas também por um só homem nós somos trazidos de novo à vida, né? De novo à alegria, ao amor, à esperança que nos sustenta hoje, né? Então, por um só homem nós somos alcançados pela graça. E aí, eu quero compartilhar com vocês também Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21, que diz assim: Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu. E com isso, ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Então, o que nós vemos com isso? Que mesmo em meio a tantas dificuldades, né, tudo aquilo que o nosso Deus pediu a Abraão, em nenhum momento a fé dele vacilou. Em nenhum momento ele deixou de crer no Deus que ele servia. E Abraão nos revela, né, o que traz os versículos anteriores que eu mencionei para vocês, a questão da perseverança. Abraão, para mim, é um exemplo de perseverança e de fé. Porque ele não desistiu, ele insistiu, ele persistiu, ele continuou, mesmo tendo que abrir mão do seu próprio filho, por exemplo, ele continuou, ele não deixou de crer em Deus, né? E Deus, com certeza, deu o livramento a ele, né? Porque ele provou a fé dele. E outra questão que esse versículo nos traz é que a partir do momento que nós perseveramos, nós temos nosso caráter aprovado em Deus, né? E o que significa um caráter aprovado, né? O que significa o caráter? Quem nós somos, quem nos forma, né? A partir do que nós nos formamos. A Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas nós precisamos ser aperfeiçoados por Ele, por conta da nossa natureza. Nós precisamos, todos os dias, nos voltar a Deus em constante consagração, né? Nós somos seres em relação, nós nos constituímos, nós nos construímos a partir das relações que nós estabelecemos, né? E no momento que eu quero ser aprovado por Deus, que eu quero que Deus forge, que Ele trabalhe o caráter dele na minha vida, eu preciso caminhar com Ele. Como que eu vou me tornar parecido com Deus se eu não me dispuser a caminhar, a andar com Deus?
né? Porque nós nos tornamos parecidos com as pessoas que nós caminhamos. Então, no momento que nós nos dispusermos a caminhar com Deus, nós nos tornaremos parecidos com Ele. E o meu desejo, a minha oração nessa noite, né, para esse tempo, é que de fato Deus forge, Deus trabalhe em minha vida, Deus trabalhe nas nossas vidas o caráter dele. Que nós venhamos aproveitar esse tempo para permitir que Deus faça algo mais em nós, que nós conheçamos mais a Deus, que nós venhamos buscar conhecê-lo, não apenas de ouvir falar sobre o Deus, mas que nós venhamos conhecê-lo nos dispondo a caminhar com Ele. E a partir do momento que nós temos o nosso caráter aprovado, que nós perseveramos, a nossa esperança ela é fortalecida, né? Aqui diz assim, em 2 Timóteo capítulo 2, 15 e 16, diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra de Deus. Evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Então, gente, que nesse momento nós venhamos buscar a aprovação de Deus, que nesse momento nós venhamos nos apresentar diante de Deus como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que nós venhamos nos afastar de tudo aquilo que falam e que nos distanciam de Deus, que nós não venhamos dar ouvido às coisas que as pessoas falam contra o nosso Deus, mas que nós venhamos nos firmar naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós cremos, naquilo que nos fortalece. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Se nós formos pensar no tempo que nós estamos vivendo, olha quanta ousadia, eu poder trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Nós temos muitas coisas para trazer à nossa memória que nos dá esperança. O nosso Deus, ele é fiel em todo tempo, mesmo quando nós não somos fiéis. O nosso Deus é fiel. E nós podemos trazer isso à nossa memória, nos dá esperança. A certeza de que Ele está no controle, Ele está na condução de todas as coisas. E eu costumo dizer de uma maneira bem didática que a nossa mente, ela é como um imã, né? Então, eu fixo, né? A minha mente, ela fixa aquilo que eu mais escuto, aquilo que eu mais leio, aquilo do que eu mais me aproprio, né? Então, se eu tenho escutado coisas que não me edificam, se eu tenho lido coisas que não me edificam, é disso que a minha mente vai estar cheia. Então, que nós possamos encher a nossa mente daquilo que é bom, daquilo que traz esperança. Então, nos dias que nós estamos vivendo, o que mais se escuta e o que mais se lê são notícias diversas, com diversos conteúdos, com diversas informações, né? Às vezes distintas, contrárias umas às outras. E muitas vezes nesse meio nós nos perdemos, nós nos confundimos, nós geramos medo, angústia, nós somos tomados pela ansiedade, né? E o que faz com que nós deixemos essa insegurança de lado? A nossa fé em Deus. Nós não podemos negar que sim, é um momento difícil, é um momento de dificuldade, é um momento de incertezas. É um momento difícil. No entanto, nós temos um Deus em quem cremos. E nós sabemos que Ele é fiel, Ele é justo, Ele é o Deus protetor, aquele que provê todas as coisas, aquele que nos enche de amor, né? Então, que nós possamos nos apegar a essa esperança, que o descontrole, porque muitas vezes nós nos sentimos, a falta de controle sobre essa situação nos inibe de tal forma que a gente já não tem forças para continuar, a gente acha que a gente não vai conseguir, porque a gente perde o controle, mas o controle não é nosso, né? Nós somos impotentes diante dessa situação, de fato o controle não é nosso, o controle está nas mãos de Deus. E quando nós compreendemos que Deus está sobre todos, Ele é o nosso guia, Ele é aquele que nos conduz, a nossa mente ela se enche de esperança, a nossa vida se enche de esperança. E essa esperança, assim como diz lá em Romanos, ela não nos decepciona. Então, respire fundo, encha sua mente daquilo que pode te dar esperança de fato.
E uma dica que eu quero dar para vocês, antes da gente encerrar esse momento, é que você não enche a sua mente com muita notícia no dia a dia, sabe? Não fique o tempo todo na frente das telas, dos canais tecnológicos, né? Na frente do computador, do celular, da TV, com informações que muitas vezes não enchem a nossa mente de esperança, bem pelo contrário. Né? Que a gente, sim, tenha um tempo para saber o que está acontecendo no mundo, mas que, muito além disso, que a gente aproveite esse tempo em casa para curtir a nossa família, para conhecer as pessoas que estão conosco. Muitas vezes a gente não conhece quem está dentro de casa. Né? E aí eu quero deixar uma figurinha para vocês, uma imagem que eu vi no Instagram, que, que diz assim que... nossa, nesse tempo, né? Em outras palavras, vocês vão ver aí direitinho. Que eu... nesse tempo que eu tô em casa, eu pude conhecer meu irmão, até que ele é gente boa, né? E de fato, muitas vezes nós não conhecemos as pessoas com as quais nós convivemos. Então, que esse tempo sirva para você conhecer o seu filho, a sua filha, o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, jovem. Conheça as pessoas que estão com vocês, sabe? Desfrutem desse tempo para o relacionamento, para investir nesse relacionamento, né? Filtre tudo que você recebe de informações, filtre, não se detenha a isso, bem pelo contrário, né? Vá além disso e, principalmente, invista no seu relacionamento com Deus. Dentro desse tempo, tire um tempo com Deus, né? Muitas vezes nós saímos da rotina, né, nesse momento que nós estamos em casa. E isso é um tanto prejudicial. Nós precisamos manter o mínimo de rotina possível nesse tempo. E que dentro dessa tua rotina, que você vai montar aí na tua casa, né, com horários, manter uma certa normalidade, que você possa ter dentro dessa rotina tempo com Deus. Né, que você invista no teu tempo, inclua nessa tua rotina o teu tempo com Deus. Tá bem, gente? Um abraço muito grande. Eu acredito que em breve nos veremos, né? Voltaremos com as nossas células normalmente, os nossos cultos. Poderemos nos abraçar, matar a saudade. Mas eu deixo aí um abraço e um beijo para vocês em nome da liderança de jovens. E em breve nós nos vemos, tá bem? Tchau, tchau.